Mas eu quero colocar aqui, voltando no assunto das intervenções dos dois ministros, eh, desde que aqueles dois ministros falaram da educação e do desporto, Matumona, eh, o MPLA não se pronunciou. Houve uma carta aberta de cidadãos angolanos que circulou nas redes sociais, dirigida ao Presidente da República e às instituições. A oposição não trouxe de forma oficial um pronunciamento a propósito destes dois ministros, embora que um ou outro deputado da oposição falou de forma avulsa. O que é que aconteceu no dia que se esteve aí a discutir a questão do pacote eleitoral? Houve uma deputada, a presidente do PH, Bela Malaquias. Bela Malaquias, ela faz uma intervenção incisiva e deu mesmo, e foi no hemiciclo, no parlamento. Portanto, esse assunto agora é de domínio parlamentar, porque uma parlamentar falou e disse, e se dirigiu ao governo. Portanto, vamos ouvir a intervenção dela e vamos tecer aqui algumas considerações, Matumona. Ok. Cidadãs e cidadãos angolanos, não é por acaso que propostas de leis estruturantes do nosso sistema eleitoral surjam recorrentemente às vésperas do novo ciclo eleitoral. O que está em causa não são meras alterações técnicas, mas a forma de legitimação do poder em Angola. O que se está a alterar não são apenas as regras do jogo democrático, é o próprio campo do jogo, a posição do árbitro, a regra do golo, tudo ao mesmo tempo. Sugerimos que a reforma das leis com vista às eleições de 2027 passem por audiências públicas e plurais antes da votação final, para não criarmos dispositivos subtis de retrocesso. Mudando de assunto, criticamos a hipocrisia e o fracasso moral de um governo que, incapaz de garantir condições de vida digna aos seus concidadãos e concidadãs, ousa criticar quem foge do abandono. Quando angolanos e angolanas deixam o país, não o fazem por falta de patriotismo. Saem porque lhes é negado o direito a emprego, saúde, educação, casa, terra e, o mais grave, é-lhes negado o futuro. E em vez da autocrítica dizem: quem está fora do país não faz falta. O Partido Humanista de Angola condena esta insana declaração que inculpa as vítimas. A declaração é hipócrita porque a classe rica, minoritária, não partilha a riqueza que ilicitamente acumula e nunca quererá partilhar o sofrimento com os empobrecidos que ela própria cria. A declaração é um tiro no pé porque cada jovem que migra é um potencial profissional, um inventor, um professor ou um médico que Angola perde. Perante a exteriorização desse ponto de vista do governo, juntamos-nos ao coro de indignação causada pela narrativa e pela prática de exclusão. Trago dois exemplos negativos sobre as portas fechadas aos jovens. A Amélia, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Americana de Illinois, regressou dos Estados Unidos, foi a Sonangola agradecer a bolsa e pôr-se à disposição. Não foi acolhida. Não conseguiu o certificado de equivalência do curso, apesar de ter estado no quadro de honra por 3 anos e ter sido notícia na TPA. Esteve na Dar Al-Andash, fiscalizadora de obras que, por injustiça, teve de deixar porque a empresa privilegiava salarialmente os estrangeiros. Deu aulas no Instituto Técnico do Ambo, onde, por coação, as teses que ela acompanhou dos seus alunos foram assinadas por estrangeiros. Devem-lhe salários de 1 ano.
E a saga inclui uma tentativa fracassada de acesso à casa no Quilamba, onde passou a noite nas bichas, à chuva. Regressou aos Estados Unidos da América e abriu a sua empresa. O Assis, mestre em computação, engenharia e tecnologia pela Rochester Institute of Technology de Nova York, teve o mesmíssimo percurso. Resistiu, criou a sua empresa aqui, dirige uma segunda nos Estados Unidos e foi convidado para ser vice-presidente de uma terceira empresa nos Estados Unidos. Está a ponderar partir. Eu, como mãe, porque se trata da minha filha e do meu filho, quero que tanto eles como todas e todos os jovens do meu país brilhem. Não fiquem a sofrer, todos juntos com o Executivo. Voem o mais alto que puderem. Reprovamos que o Governo lhes corte as asas e condene quem consiga sair da gaiola, que por acaso nem é dourada. Lembram-se que a diáspora foi central para a nossa independência? Lembram-se do programa Angola Combatente, transmitido a partir de Brazzaville? Aos jovens angolanos dizemos, dentro e fora do país, que vocês fazem falta, sim senhora. Vocês são a prova viva de que Angola poderia ser próspera se não fosse sabotada por uma elite que se serve em vez de servir. E este Parlamento não pode compactuar com a narrativa do não faz falta, mas exigir reformas reais para que não sejamos cúmplices do colapso de uma geração inteira. Muito obrigado. Matumona, o que é que achas dessa intervenção? Foi eficiente, foi oportunista ou era um dever de trazer uma intervenção de género, dando resposta e chamando ao governo à razão? Foi contundente, não é? A resposta. Foi contundente. E dali, vamos dizer, a infelicidade do nosso, vamos dizer, da nossa maneira de observar a política nacional. A Bela Malaquias é uma daquelas pessoas que é tida como sendo presidente de um dos partidos satélites ao MPLA. E essa intervenção, não sei, não é? Se é caso de se dizer que as comadres zangaram-se ou é mesmo ela a deixar a sua consciência falar. E Álvaro repara que é a segunda vez que ela faz uma intervenção em contramão à ideia do regime. Então, é aquilo que o que ela falou é mais ou menos em direção àquilo que falamos antes, não é? Sim. E tem os políticos têm que fazer uma distinção muito clara, porque de um lado tem aqueles que pensam nas próximas gerações e outro tem aqueles que pensam nas próximas eleições. Então, aqueles que só pensam nas próximas eleições é legítimo, mas é algo pessoal, é uma ambição pessoal, porque ele sabe que tem que fazer de tudo para me manter no poder nas próximas eleições, tem que continuar a ser deputado nas próximas eleições, tem que... por aí. Mas é pessoal. Agora, quando se pensa as próximas gerações, ali vem as políticas, não é? Porque o Parlamento é precisamente um sítio, e ela escolheu o fórum certo para expor essa questão, porque o meu ponto crítico tem sido muitas das vezes que certas coisas desumanas, porque o tratamento que nós recebemos do MPLA enquanto cidadãos angolanos, tanto dentro como fora do país, é desumano. Fora do país, nos nossos consulados e embaixadas, o tratamento não é diferente, é completamente desumano. E então, quando alguém se levanta em palco do Parlamento e tem uma intervenção como essa, ele se tirar o chapéu. E ali ela mostrou que, de facto, o contrário da Luísa Grilo, que é a ministra da Educação, que ela é uma mãe de facto, porque a Luísa Grilo não faz, na sua crítica, estou a focar na Luísa Grilo, depois pego também o... Ok. pego também o Rui Falcão. O Rui. Sim, mas a Luísa Grilo, eu não sei se ela fez de propósito, mas foi contra aquilo que é a percepção do instinto de uma mãe. Uma mãe defende sempre os filhos. E a Luísa Grilo tem filhos a estudar fora.
aplaudo a honestidade da Bela Malaquias, que fez alusão do facto que os filhos dela estudaram fora, mas também quer o mesmo para os filhos dos outros. Isso é muito importante. Sim, terem as portas fechadas e Tem tal. portas fechadas. Já a Luísa Grilo, não é? Dali que foquei um pouco na mulher, a Luísa Grilo, os filhos dela que estão fora do país fazem falta a ela, mas os demais não fazem falta. Então, num exercício de completa ignorância. Então, depois daquilo tudo que falou a Bela Malaquias, eu acho que, pronto, justifica, não é? Porque, de um certo modo, as críticas caíram mais a Luísa Grilo, porque ela foi mais contundente na ofensa. Ao dizer que a gente não faz falta estando fora do país. Ela não usou metáfora, ela foi direta. Foi ela direito, usou uma linguagem direta. Já o bruta. outro tentou Não, já coisa. o outro também não está perdoado. O outro foi o MPLA. Porque o outro nos tratou conforme o MPLA já nos trata há bastante tempo. Não é? Que ele até, vamos dizer, ele categorizou, criou um novo conceito de quadro, não é? Que os que imigram não são quadros, mas é descartando o facto que, e a Bela Malaquias fez menção nisso, é culpar a vítima. Ele fez um exercício de culpar a vítima, porque tem aquela noção que quando a gente está fora do país, envergonhamos, vamos dizer, contradizemos a imagem que eles vendem da Angola fora. O Álvaro sabe que o governo de Angola tem uma campanha muito forte de promoção do país pela Euronews, por exemplo, que Angola é esse país maravilhoso, mas quando o europeu depois vê o fluxo de imigração, porque Angola é um país produtor de imigrantes, nenhum país produtor de imigrantes deve se orgulhar desse facto. Então, isso ali é atacar o problema em vez de atacar a causa. E ele não pode atacar a causa porque ele é a causa, é o causador do problema, ele é a razão do êxodo, não é? Do êxodo de cérebros da Angola. E o Álvaro vai reparar, por exemplo, eu não sei na Itália, a nossa paragem enquanto nação, o nosso fluxo migratório tem uma grande tendência de Portugal. Eu acho que a população angolana, mesmo na nova vaga, a tendência é mais Portugal que qualquer outra paragem do mundo. Então, o Álvaro nota que aquilo que a Luísa Grilo diz que vamos a Portugal fazer trabalhos, ela aqui desqualificou o trabalho, também é um outro problema, né? Trabalho é trabalho, não existe trabalho sujo. Lá em Portugal, nós fazemos trabalho que o português não quer fazer em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, o Álvaro vai... Quer dizer, até vou refazer a frase. O português não quer fazer aquele trabalho, não que ele não gosta, ele orgulha-se do trabalho. Mas a remuneração dele em Portugal, ele acha que ganha melhor estando em França, na Itália, na Inglaterra, por aí. Então, o português também é imigrante. Quando ele imigra, deixa uma vaga muito grande no país dele. Dali que a mão de obra que vem de outras paragens é bem-vinda. Nós estamos lá, a nossa juventude que está para Angola, para Portugal, diga-se, né, em passagem, juventude, porque a maioria mesmo é jovem, o nosso país é maioritariamente jovem, e estamos a preencher as vagas deixadas pelos portugueses. E, além desse fator do português e a busca de melhores condições nos nossos países europeus e não só, temos que entender que demograficamente a Europa está velha. Está velha. A Europa está velha. O Álvaro está na Itália, sabes qual é o problema que tem na Itália? Os jovens italianos não querem fazer filhos. Sim. Não é? Não querem mesmo fazer filhos. É uma resistência em fazer filhos na camada juvenil italiana. E em função disso, e a Itália, a Covid-19, a pandemia... fez uma razia e veio expor ainda mesmo o facto que a população italiana é mesmo velha, como vocês dizem, não é? É vecchia. Então, é nesse contexto que, pela falta de visão, fruto do assalto aos cofres do Estado, que é típico dos nossos países, não há acesso àquilo que sabe Bela Malaquia, não há
distribuição da riqueza justa, não há acesso a oportunidades que permitam ao angolano viver com dignidade no seu próprio país. Porque o Álvaro tem que reparar que muitos dos jovens que estão a sair agora são aqueles que em 2011 você lhe falava da Europa e diziam que não, estou bem aqui. Sim, o angolano imigrava pouco. Os que imigravam de Angola com passaporte angolano, se me permites, Matumona, eram estrangeiros que se aproveitavam da facilidade, não é? Da facilidade de adquirir nacionalidade angolana, ter passaporte angolano, e na sua maioria eram cabo-verdianos. Cabo-verdiano até não tinha problemas de imigrar para a Europa através da nossa nacionalidade, porque tem já uma resolução das Nações Unidas que o cabo-verdiano pode imigrar em qualquer parte do mundo, é bem recebido, porque são ilhas vulcânicas. Sim. Exatamente. Mas os santomenses, muito santomense imigrou com passaporte angolano, muito congolês, da República Democrática do Congo, imigrou com o nosso passaporte, né? Talvez, não sei se houve também namibianos que imigraram com a nossa identidade, foram parar nas Américas, nos Canadá e por aí fora. O angolano não aceitava. É por isso que muito angolano, quando o angolano começou a imigrar, chegava aqui, se deparava com angolanos que não falavam português, mas eram angolanos, se identificavam como angolanos. Exato. Os primeiros que começaram a vir para as Europas bater nguna, que eram congoleses, que pegavam a nacionalidade angolana. Está a ver? Agora, o angolano começou a emigrar nos anos 2000 e tal. Sim. Começou um pouquinho nos anos 2000, 1990 e tal, mas o grosso da imigração angolana conheceu depois de 2014. É verdade. Tanto é que aqui na Inglaterra, por exemplo, na fase dos 2000, ainda é estranho. És de onde? Angola. Angola? Isso vai diminuindo. Porque antes tinha pouco angolano no Reino Unido. Agora tem uma população crescente também no Reino Unido. E a outra coisa que tanto a Luísa, nesse caso, o Rui Falcão, ao questionar quadros, não é? Eu diria que ele tem que viajar mais. Tem que viajar mais por quê? Olha, o Ricardo está de volta. O Ricardo está de volta. Ele tem que viajar mais. E quando viaja, tem que sair, não é? Expandir um bocadinho mais a sua linha do horizonte. Sebastião, temos uma chamada. Sim. Temos uma chamada. Está sim, muito boa noite, Amino. Boa noite, Álvaro. Boa noite, sou Matumona. Boa noite a todos os painelistas que estiveram antes. Boa noite, África. Para falar de dois temas aqui, né? Desculpa relançar-me ao tema inicial, para falar que o governo angolano, este programa que tem das eleições e que o método da votação vai-se usar o bilhete de identidade, que nós tratamos aqui por BI, acredito que seja também o BI. O BI. Então, este método é um método em que o governo angolano vai rejeitar a legalização e a identidade aos angolanos. Vai dificultar, porque já avizinha-se as eleições, vai dificultar os angolanos. É sabido que os nossos povos, como Moçambique, como Angola, por o resto da África, há uma parte das pessoas rurais, pessoas suburbanas, muitas delas não têm o bilhete de identidade. E depois, como se não bastasse, ou se tem porque perdeu, e a recuperação do mesmo tem sido um problema sério, um calcanhar daqueles. O que vai acontecer? É muito engraçado. Rejeição do bilhete de identidade ao angolano e há de ser uma distribuição em massa do bilhete para os congoleses. Para eles terem de aparecer em Angola, no território angolano, e votarem para o próprio MPLA. Porque é sabido que o povo angolano já não morre de amor por eles.
O MPLA está muito bem ciente disso, que o povo os rejeita. Já não tem muita ligação a eles. Isto é ter-se muita atenção a todos os angolanos, que haverá uma grande avalanche da legalização de estrangeiros para votarem no MPLA. Isto vai acontecer. Isto é um perigo, ter que se votar com bilhete de identidade, que é o BI. Então, falando concretamente da deputada, o discurso dela no parlamento, ela tocou numa coisa de fundo, e ela está de parabéns, falou de uma coisa de fundo que é... E voltando de novo para identidade. Pelo que eu acompanho, os angolanos que estão na diáspora, como os moçambicanos, sem deixar de ser, nós temos de ter um exemplo da África Ocidental. Falando da África Ocidental, vou falando concretamente de Cabo Verde. Cabo Verde, um cabo-verdiano de terceira, quarta geração, nascido na diáspora, quarta ou terceira geração, nascido na diáspora, ele identifica-se como um cabo-verdiano. Então, quando aparecem angolanos como moçambicanos, porque é da primeira geração, nascido em Portugal, não, eu sou português. Qual é que é? É português qual é que é? De português não tem nada. Voltando um pouco, recuando. Desculpa, eu tenho no passado tive um parente que andou em maus vícios, nascido em Portugal. Não conhecia nenhuma das ruas daqui de Maputo. Nenhuma das ruas daqui de Maputo. Porque foi parar nas delegacias. Foi repatriado para o aeroporto de Malavalane. Dito à família que no dia X, hora X, vão para o aeroporto de Malavalane, vão receber o vosso filho aí em Maputo. Não, ele não conhece nenhuma rua, não conhece nenhuma avenida, não sabe nada de Moçambique. Não, ele é moçambicano, voltou para a origem. Temos que ter muito cuidado com isso. Acharmos porque nascemos no solo europeu e somos europeus. Não somos europeus, somos africanos. Isto aqui é a identidade nossa. Nós somos africanos. Temos que ter orgulho como os homens da África Ocidental. Isto aqui é uma chamada de lição. E não se esqueçam de um pormenor. Muitos congoleses, não sei, os zambianos, terão identidade angolana para votar no MPLA. Isto vai acontecer. Isto aqui é uma atenção, é uma chamada de atenção. Muito agradecido por ter participado. Ok, muito obrigado, Amino, muito obrigado. Esse era Amino a falar a partir de Moçambique, Maputo. Aliás, Matumona, podes concluir o que estavas a dizer? Uhum. Então, eu dizia que... E também obrigado ao nosso irmão que ligou. Acho que ali acrescentou algo muito importante. E ele mencionou as gerações, não é? Eu estava quase a chegar nesse ponto mesmo também de mencionar o facto da diáspora angolana também. Por isso que eu dizia que o Luís Falcão tem que sair mais, ele tem que sair um pouco mais da caixa para entender a dinâmica da imigração angolana. Porque nós estamos aqui fora do nosso país, em diferentes países, diferentes partes do mundo, mas não olha para o angolano como um imigrante só dos anos 2000 ou do ano passado, da semana passada, não é? Porque o angolano já começou a emigrar desde então, na fase colonial. E a Bela Malaquias ainda fez questão que o Angola combatente era emitido a partir da diáspora. Então, o angolano sempre teve motivo para sair, não é? O governo do GRAI estava no exílio. As lutas de libertação foram impulsionadas pela presença de jovens angolanos fora do território angolano, na diáspora. A própria UNITA, a inserção, se bem que o Dr. Savimbi estava também em Kinshasa, ou no Baixo Congo com a FNLA, mas também teve a sua inserção através da Zâmbia, não é? Lá, o termo, para os que não sabem, o termo Kwacha nasce do encontro
do encontro entre Dr. Savimbi e Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda ofereceu para o Savimbi uma nota de kwacha, que é o dinheiro da Zâmbia, como símbolo de apoio, não é? Tens o meu apoio. Então, dali, ele adotou o termo kwacha. Os kwachas, quando falamos dos kwachas, é isso, começou lá fora do nosso país. Então, dizer que a nossa imigração vamos dizer, os quadros, diria, o ponto de vista do Rui Falcão, que não são quadros. Olha que o angolano é um povo espetacular, espetacular mesmo. A nossa adaptabilidade no continente europeu, acho que o angolano, não sei, Álvaro, se podes concordar comigo, é notório que o angolano, em termos das nossas comunidades africanas, o angolano é mais adaptável à realidade europeia. Sim. A nossa inserção aqui é mais fácil, vamos dizer, nós somos uns bons embaixadores do nosso país. Os nossos pais devem se têm motivos de orgulho, não é? Que quando estamos aqui fora, nós não envergonhamos. O Rui Falcão fez questão fez menção de um jovem que fez um vídeo no YouTube que envergonha. É normal. É normal, Álvaro, até aquele vídeo de YouTube que parecia besteira, não é? Podia não ser normal em Angola, mas é perfeitamente normal na Europa, porque ele estava no uso das suas liberdades. O que ele fez com a sua liberdade é para na conta dele, ele não envergonhou Angola, envergonhou-se a si próprio, não é? Agora, também a vergonha que ele passou é nossa percepção. Aquilo lhe fez feliz, não é? Esse é o pensamento, a mentalidade. É a sua realização. Ele fez porque ele pensou que é assim que devia andar a coisa. Exatamente. Então, quando nós estamos aqui nesses países, eu estava a conversar com alguém e fiz menção disso. Mesmo o ocidental, ou nós aqui nessas realidades, se nos fecham as torneiras, tiram certas condições que existem aqui, é natural que o nosso instinto humano vai nos levar aí à busca de água, acarretar água em espaços longos, lá onde há água, não é? Então, nos nossos países, nós vamos buscar água, passamos certas dificuldades injustificáveis no século XXI, porque o MPLA não fez nada de novo. Atenção que não estou aqui a me referir aos prédios novos, não é? Ele não fez nada de novo que aumentou a qualidade ou agregou valor na vida do cidadão angolano, cidadão comum. E depois, há quem vai dizer que não, eu estou rico em Angola. Estás rico, mas qual foi o método? Não é? Eu ouvi outro dia alguém dizer que em Angola o único rico é o Mantorras, porque ganhava salários milionários e pronto. Porque não é incentivo, as portas estão todas fechadas e Angola tem, sim, senhora, quadros e a palavra do irmão que chamou de Moçambique vem ao acaso, porque também estamos em situação de gerações. De gerações. Matumona, tens que ter mesmo paciência, temos um outro telefonema, vamos dar prioridade. Está assim, Dach, muito boa noite. Esse Dach está nos chamado de Alemanha. Dach, boa noite. Boa noite, Manuel. Aqui é o Daki. Daki, ok, Daki. Daki, tens o microfone, meu irmão. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero saudar o Mano Matumona. Pelo nome, já me disse que é do Luís, porque também tem um parente chamado Matumona. Certo. Em segundo, o outro convidado, o Mano Ricardo. Ok, que novamente também a linha caiu novamente. Uma boa noite. Falando do tema, as eleições, pelo menos aquilo que o irmão de Moçambique disse, que o ministro do Estado, para mim, eu chamo Adão de Almeida, aquilo aí é um fantoche. Quando ele vem com a tese, porque isso tem que se votar com bilhete de identidade, essa chamada de atenção que esse irmão chamou de Moçambique é real. Se o Mano Álvaro te lembra, 2008, 2012, quase à véspera das eleições, havia sempre refugiado que vinha do Congo. E ou entrava das Lunda ou entrava do Luís. Mano Álvaro,
eu sou do IS, tenho toda minha gente lá no IS. E na sua maioria que votaram naquela altura, foram-lhes obrigados, lhes deram cartão de eleitor só para votar no MPLA. Tanto faz no IS como nas Lunda. Então, isso aí é muito, muito perigoso. Então, quando eu digo sempre, Manuel Álvaro, nós temos que nos unir à questão de Angola, vamos deixar a UNITA, vamos deixar os partidos políticos, a questão de Angola é mesmo urgente para nós todos. Porque o Adão de Almeida, em 2012, ele esteve no mate. O Adão de Almeida foi apanhado em flagrante na fraude eleitoral de 2012. O Adão de Almeida esteve na CNE. Então, um jovem como Adão de Almeida, o que você espera com esse homem, com esse dirigente, com esse político? O que ele vai trazer para Angola, Manuel? Nós estamos mal. A geração desse jovem do MPLA é mais perigoso que esses velhos que estão a acabar. Estás a ver? Porque Adão de Almeida tem registro, não estou a inventar. Não estou a inventar. O falecido o deputado Danda denunciou muito esse Adão de Almeida. Está registrado. Um dia, quando o Mano Álvaro tiver a oportunidade, se o Mano Gama passar por aí, pode perguntar e vai ter a confirmação. Porque quando Adão de Almeida vai na Assembleia, não é para apresentar a proposta, mas vai no confronto com o partido da oposição, com esse partido da oposição, um homem de Estado. Camarada, você está aqui a vir fazer política partidária. Precisa ver. Você não consegue convencer a sua tese o porquê que você quer mudar isso tudo. Mas a resposta foi dada pela Bela Malaquia. Vai mudar a regra do jogo, a regra da bola, a regra do árbitro, tudo. Isso aqui nós temos que prestar muita atenção e não permitir mesmo, porque senão nós estamos condenados, apesar que nós vivemos fora, né? Mas o nosso coração está sempre em Angola. Então seremos condenados esse grupinho de gente deixado pelos portugueses. Eu digo mesmo, deixado pelos portugueses a defender os interesses de Portugal. Estás a ver? Então, por isso que a questão das eleições, Manuel, tens que continuar a trazer esse debate sempre, sempre. Nós temos que continuar a debater para que eles também tenham noção de que não. Então, esses angolanos não estão distraídos. Apesar que são moldura, como diz o Falcão, mas eles estão atentos, afinal. Então, é por isso que nós vamos ter que nos organizar. Vamos ter que unir essa nossa intriga entre nós, falando nós, eu falo mais daqueles ativistas, mas nós como angolano, cidadão, temos que nos unir, temos que nos organizar, a dar basta a esse grupinho que quer permanecer no poder. Então, Manuel Álvaro, continua mesmo, traz sempre esse tema. Eu tenho certeza que em outras plataformas também estão sempre a trazer esse tema para que aquela gente que estão lá na Assembleia não se distrair, não pensar que nós estamos esquecidos. Não. Nós vamos continuar a bater na tecla essas leis que esses camaradas estão a trazer para poder nos enganar. Muito obrigado, Manuel Álvaro, pela oportunidade e continua do outro lado, como eu tenho dito sempre. Tens feito um bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado, Dac, estamos juntos. Matumona, continuando, e também se podes trazer algum comentário sobre o que disse o Dac. Sim, começando, Mano Dac, obrigado, boa observação. De facto, sou mesmo do IS, bem bangango é a banda, como dizem, não é? Então, é isso ali, acho que eu concordo também com o ponto que ele disse, que ele levanta sobre tudo, não é? Já na parte final da opinião,
que é isso ali, temos que martelar mesmo, tocar nessa tecla das eleições com muita frequência, e isso vai permitir expor a malandragem do sistema, porque no passado nós pensávamos que eleições era o registro e o ato, não é? E depois o anúncio dos resultados. Já era muito tarde. E de reparar que estamos a falar de eleições em 2025, mas que só vão se realizar daqui a 2 anos, sensivelmente. Então é muito, muito bom. Agora, o importante pegando a recomendação do DAC, é manter o momento, não é? E continuar a falar das eleições até lá. Quer dizer, irmos também nos preparando, porque o batoteiro está a se preparar. Ele começou a se preparar do momento em que ele anunciou o resultado da última batota. Esse aqui é o ponto que eu deixo ali. E no entanto, continuando, eu estava a dizer que em relação à posição do Rui Falcão, há muito quadro angolano fora, não é? E até olha que Angola, em relação aos demais países africanos, muitos países africanos, nós nem estamos equiparados com países como Nigéria, tudo bem que tem maior população que nós, Nigéria, Gana e outros que têm muitos quadros. O Álvaro vai reparar que muitos quadros na diáspora, não é? O Álvaro vai reparar que tem mais doutores nigerianos fora da Nigéria que na Nigéria. Então, qualquer governante africano que descarta ou desvaloriza a diáspora africana no seu todo, não é? Esse não é sério. Mostra-se que não tem uma política, uma visão de nação, uma visão de progresso, porque a África não vai desenvolver sem a diáspora. Isso aqui é categórico, porque o nosso problema grande, eu me lembro, houve um discurso do Mobutu em 1973, nas Nações Unidas, onde ele combateu a ideia, não é? Mobutu tinha lá os seus problemas, mas ele tinha algo de bom que era muito frontal. Ele debateu a ideia, o termo terceiro mundo, países do terceiro mundo. Mobutu estava na linha da frente do combate desse termo pejorativo. Ele defendia a ideia que a África não é terceiro mundo. Nós não somos do terceiro mundo, somos países subequipados. Se dizer que somos subequipados, está bom assim. Tanto é que, nos dias de hoje, fala-se da África, refere-se à África e os países do sul global, né, como países em via de desenvolvimento. Já não se fala de terceiro mundo, mas pessoas homens como Mobutu eram pioneiros dessa luta, não é, da nomenclatura pejorativa que era usada para os países do sul global. E, ao dizer que somos subequipados, ele dá a entender que o nosso subequipamento não tem só que ver com as máquinas, é sobretudo o capital humano. A formação. E o Álvaro vai reparar que mesmo os governantes que estão lá, volta e meia, eles chamam consultores estrangeiros para resolver problemas do nosso país. Por que não valorizar o que está lá fora a se formar e é nacional? Isso é muito importante. É um quadro. Há quadros que saíram do nosso país já formado e outros vieram enriquecer cada vez mais aqui fora. Olha, até falando nisso, tem o caso do senhor Ricardo Lumengo. Ricardo Lumengo até foi membro do MPLA. Ele chegou a ser conselheiro num estado de... Acho que foi em Zurique. Ele atingiu o cargo político, foi eleito. Sim. Não é? Mas até foi quadro do MPLA. Foi eleito deputado. Foi deputado. Foi deputado. Ele sentiu-se desvalorizado no país, saiu e perseguiu a sua carreira. Lá provou ser quadro. Um quadro que foi desvalorizado dentro do MPLA. Não é? Então, são desses tipos de situações que nós temos que fazer sempre temos a oportunidade de não deixar esse tipo de comentários passar despercebido. Porque o europeu tem uma coisa... digo europeu porque nos encontramos no continente europeu. Ele valoriza e encoraja a opinião dos filhos dele desde pequenininho. E não lhe faz aquilo que acontece nos nossos países, a lei do cala-boca, não é? Passa a expressão. Aqui encoraja-se os miúdos a falarem, a participarem desde pequeno. Mesmo manifestações ensina-se na escola primária. Sim.
Já pegam crianças, põem aqueles coletes de visibilidade, coletes refletores, formam uma coluna, caminham de um ponto para o outro e lhe põem placas para fazerem protesto por algum motivo qualquer que tenha a ver com o ambiente ou uma situação assim. Sim. Aqui ensaiam já, preparam os Ensaia-se meninos, as crianças, sim, a saberem fazer o protesto, a o protestar os seus protesto, direitos, não é? A incentiva-se manifestar. a manifestar. Já nós não. Saímos de um país com nos nossos 30, 40 e tal, sem a possibilidade, a capacidade de refletir a esse nível. Em consequência, o Álvaro vai reparar, temos um handicap, o nosso handicap principal é o facto que, enquanto sociedade, caímos em ilhas, não é? Em ilhas de lealdade partidária, onde o cidadão comum não pode atacar uma ideia elencada por esse partido ou aquele, sob pena de ser acusado de vendido, comprado, tudo aquilo, mas temos que ver que nosso progresso tem a ver com a conversa, o diálogo, porque nós temos que entender uma coisa. O Rui Falcão, nas suas falas, ele foi antagonista, ele foi grosseiro mesmo, não é? E estava mesmo armado. Ele, vamos dizer, ele municiou as palavras que usou, e palavras municiadas não edificam. Então, um país e uma sociedade não se constrói com pessoas como o Rui Falcão. Então, se ele usou o termo moldura, não é? Eu acho que seria legítimo devolver o troco. Porque não precisamos de molduras a nos governar. Sim. Aí está o troco. Não precisamos de moldura para nos governar. Porque eles de quadro não são nada. Não. Porque a aspiração é algo que deve ser incentivado. Todos nós temos o direito e tem aquele discurso célebre do Dr. Savimbi, que eu até podia recomendar para o Rui Falcão, que ele dizia, a administração, está no YouTube. Na administração, ele diz que também há boa administração quando permitimos todos os braços, todas as cabeças e todos os braços trabalhar. Então, quando existe a exclusão, que esse é mais angolano que outro, é complicado, e o Álvaro vai reparar outra coisa, do valor da diáspora. O Ghana, que não tem uma população tão grande, tem uma política de atração da diáspora, né? Está a encorajar o retorno da diáspora para o Ghana, de modo a impulsionar o desenvolvimento do país. E essa diáspora não limita-se a ganeses que viajaram. Quer dizer, o Ghana está a contar a diáspora até aqueles que foram levados na fase, os descendentes. Sim, o Ghana está com esse projeto, né? Os descendentes do processo do comércio escravo. Do comércio de escravos. Então, isso sim é que é uma ideia, vamos dizer, futurística para a África, porque há muito know-how. A diáspora africana, daí que eu disse antes que a África não vai desenvolver sem a diáspora. Sim, não vai. Pelo contrário, se continuarmos com esse tipo de pensamento, tem um outro lado do argumento, é que a Europa sabe que não vai continuar ou não vai poder manter o desenvolvimento sem a África. De lembrar que o Ocidente desenvolveu, fruto da pilhagem da África, o saque, né, de recursos naturais e humanos. Não é? E, vamos dizer, agora ele parou com a extração de homens do nosso continente quando aconteceu a abolição da escravatura, mas essa política de extração de recursos humanos voltou. Nós não podemos olhar esse fluxo migratório de jovens angolanos fora do país para a Europa como um acidente. Há mesmo um incentivo. Sim, porque esses imigrantes... Sim, não, conclua. Sim, esta imigração é benéfica para o Ocidente, totalmente. É benéfica para a Europa, para a América. O Trump agora deu marcha atrás, porque ele viu, não, os produtores, os grandes industriais reclamaram junto do Trump, dizendo, não, se tu mandares embora todos esses imigrantes, quem é que vai produzir nas nossas indústrias? Quem é que vai produzir nas nossas grandes empresas agrícolas? E é o mesmo problema cá. Sim. A indústria, as empresas agrícolas
e entre outros setores também terciários, não é? Principalmente setor terciário. Quem é que trabalha mais no setor terciário aqui? É o imigrante, legal ou ilegal. Legal ou ilegal. E depois tem uma outra política por detrás disso tudo, que é para aqueles que são ilegais, eles mantêm-os assim, para não terem contributo fiscal, para não receberem salários elevados e para não terem o direito de reivindicar, não é? É porque, pá, eu te estou já a fazer viver, fica bom, fica calmo. Caso não, o Estado vai te pegar e te manda embora. Então, exploram a mão de obra, exploram não só a mão de obra, mas exploram, não é? O conhecimento, como é que chamam isto? O conhecimento intangível, ou a capacidade intangível desses recursos humanos, que é a sabedoria, o conhecimento. Esse é um outro capital, o capital do saber. Exato. O capital do saber. Africanos altamente dotados e que trazem soluções inovadoras, mas são subpagados. Quer dizer, é aquilo que muitos estudiosos chamam disso da nova escravatura. Sim. A nova escravatura. E os nossos dirigentes não estão a dar conta do recado. Pessoas como o Rui Falcão é como se fossem recomendados por essas elites, esses exploradores ocidentais, não é? Para, digamos assim, fazer a destruição emotiva e uma destruição, não sei como é que eu vou qualificar isso, de desprezar, menosprezar o africano, o angolano. Como é que eles vão se dar a liberdade de dizer que aqueles que vão dormir por baixo da ponte, que façam estatística quantos angolanos na Europa dormem embaixo da ponte? Que nos mostrem, façam uma estatística, e mesmo até ele querer desqualificar, por exemplo, o trabalho de pedreiro. Bom, não fala só do pedreiro, fala-nos então daqueles que trabalham no setor como é que chamam? Sanitário, né? Que ajudam a classe da terceira idade. Os enfermeiros, ok? E os ajudantes do setor de saúde. Que fale de tantos outros que trabalham na hotelaria, no setor da hotelaria. E são pessoas que em Angola eram, sim senhora, quadros, eram dirigentes de agências bancárias, eram gerentes bancários, não é? Outros eram mesmo funcionários dos ministérios. Eu recebi há dias um telefonema de alguém que está na Escócia e que em Angola era diretor nacional de um ministério, para não dizer qual ministério, porque senão pode ser identificado, estás a entender? Ele era diretor nacional em um ministério e ele está nesse momento na Escócia. Matumona. Então, aquela intervenção daqueles dois ministros foi, de facto, foram infelizes. Não, tem um outro aspecto que, se formos a reparar, é que só sai do país quem tem um bocadinho de dinheiro. Né? Num país onde temos uma boa parte da população com uma renda muito baixa, não é? Por aí, como é que é? Abaixo de $2 por dia. Então, até chegar ao ponto que temos uma população, um êxodo populacional, vê-se que só aqueles que têm acesso a dinheiro, não é? Tem tem as mínimas condições, conseguem viajar. Porque os que estão mesmo na pior não conseguem sair, não tem nem. Estamos aqui a falar dos bilhetes, uns nem têm bilhete de identidade. Quanto mais sair do país. Agora, não podemos particularizar esse facto, ligado só a pessoas que estão a passar por dificuldades financeiras. E quando dizes, por exemplo, tem esse exemplo que deixe desse irmão que ligou para ti da Escócia, te mostra que é alguém que estava em boa posição. Sim. Mas pegou o que ele podia e saiu. E tem outro aspecto. Nesse fluxo migratório, tem muitos bilionários que saíram do país. E
quando saem os bilionários, é um país que já não tem acesso a divisas, não empreende, porque é um país que não empreende porque vê os governantes desvalorizam a indústria. Aqui, Álvaro, nosso país, sabemos que nosso país é um país onde nós culturalmente, na nossa psique, achávamos normal insultar um padeiro. Sim. Vê o que está acontecendo com a indústria panificadora. Em Angola. Está tudo na mão do estrangeiro. Está na mão do estrangeiro. Então, quer dizer, o padeiro já não é angolano, é libanês. O que ele faz com pão? Vende e leva o dinheiro para fora. Tudo por quê? Porque nós não valorizamos as indústrias. Isso de falar, está na obra, claro. Porque a obra é um trabalho dignificante. Porque quando falamos de obra, uns pensam que o facto que estudou direito, é jurista, é alguém que está num escritório de advogados, ar-condicionado, e está ligado com os tribunais, por aí, não é? Mas não, tem que se ver que os setores são interligados. Interligados, pois. Porque na obra tem já um arquiteto. Esse é um quadro. Tem um engenheiros de várias ordens. São todos quadros. Até um edifício estar em pé. Muita coisa aconteceu. Até chegar a mão de obra do escalão mais baixo. Muita coisa aconteceu. E ali o país ganha com as receitas tributárias, não é? Vamos com os impostos. Como é que diz? As taxas. O IVA, entre outros, que lá. Como é que é? Não, o IRT, entre outros. O IRT. Que a pessoa paga. É isso. Quando não se valoriza as indústrias, então não se valoriza a economia nacional. Porque só a edificação de um prédio é diverso. A economia da edificação de um prédio, ela é diversa. Fala-se tanto da diversificação da economia, entende-se que vamos diversificar, é só sair do petróleo, também fazer outras coisas. Não. Cada setor é diverso por natureza. É dali que temos um advogado que, em caso de acidente de trabalho, quem defende o homem da obra não é o mesmo advogado. O advogado. Então, está tudo. Então, quer dizer, eu acho que ali fizeram um exercício que talvez para agradar o chefe e demonstraram a arrogância de quem nos governa. Mas eu penso que futuramente, além de ficarmos só com essa narrativa de agradar o chefe, devemos aprofundar a análise de ver qual é a motivação que está mesmo por detrás aí. Sabe, estas pessoas só vão deixar de usar esse tipo de linguagem e terem essas atitudes quando, de facto, vou usar esse termo, mas não é para diminuir, a massa crítica angolana, que eu digo mesmo o povo em geral, até aqueles militantes que são enganados, que estão nas fileiras do MPLA, despertarem, darem conta do recado que andam ali a prestar energia, tempo, em vão. E quem tira proveito da presença deles de massa são aquelas pequenas elites. Quando eles darem conta do recado e se despertarem, é ali onde essas pessoas vão acabar com essa atitude. Não, totalmente. E isso é que se chama a famosa revolução popular. Exato, porque, Álvaro, é uma coisa, e é recorrente, isso aqui não é exclusivo a nós em Angola ou africanos. O incompreensível é que o cidadão mais desfavorecido olha para o opressor dele como seu porta-voz. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque, olha, aqui no Reino Unido, né, já que disse que não é algo exclusivo a nós, aqui no Reino Unido, pelo menos para mim, é impensável o povo britânico votar Brexit. Eu tiro no pé. Mas a população mais desfavorecida da sociedade votou em massa, mas ao seguir a voz dos mais privilegiados. Então, não faz sentido nenhum. Quando alguém como o Rui Falcão, ou alguém que está na camada baixa da nossa sociedade, se sente representado por Rui Falcão, algo está errado. Algo está errado com essa pessoa. É o famoso, a síndrome de Estocolmo. Exatamente.
Então tem que fazer uma análise de consciência, porque o explorador nunca faz nada por nosso interesse, ele faz sempre por seu interesse pessoal. E eles estiveram ali a cumprir uma agenda, fizeram a sua parte, e ainda bem que houve a rejeição que houve, nós não aceitamos porque não faz sentido. E a Bela Malaquias esteve muito bem na sua intervenção no Parlamento, e aí ela colocou, acho que, os pontos nos is, os traços nos ts, não é? Por mais que duvida-se da posição dela em termos de deputada e alianças com o MPLA, ou que lá, pronto, isso ali eu não tenho como... Sou ateu quanto a essa posição, não tenho como provar de uma forma ou de outra. Sim, cada um tem a sua tática, né? Exatamente, mas isso, essa dúvida não desqualifica a intervenção dela, que foi uma intervenção espetacular. Espetacular, excelente, muito excelente.